Agradeço o convite feito na pessoa do João, a todos os coordenadores da casa. É a primeira vez que a gente está aqui presente, mas a gente sente a alegria de estar entre irmãos de ideal e de uma casa que efetivamente nos parece, porque estamos chegando hoje, né? Mas trabalhar dentro daquilo que também nos acalenta o coração e o nosso ideal do trabalho espírita cristão. Então, nos traz muita alegria de aqui estarmos falando hoje e compartilhando com vocês algo da nossa experiência, algo da nossa vivência e aquilo que fomos recolhendo ao longo dos nossos estudos, os textos da doutrina espírita, em particular das obras da codificação e das obras complementares pela mediunidade do Chico, de Emmanuel e de André Luiz, entre outros autores que vão nos trazer uma breves pinceladas, porque este tema é muito amplo. Na verdade, o tema da saúde do ser espiritual é um tema que a gente tem se debruçado a estudar com os evangelizadores de nossa casa há cerca de 4 anos e assim como todo tema de doutrina espírita, quando a gente vai aprofundando, a gente vai encontrando uma enormidade de compreensões, de desdobramentos que trazem grande compreensão e ao mesmo tempo que vão nos mobilizando energias no incômodo daquilo que ainda trazemos de desequilíbrios em nós e que precisa ser reorganizado. E antes de iniciarmos, gostaria de trazer algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões. E já adianto para vocês que não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada, mas é apenas para movimentarmos os nossos pensamentos, para que a gente possa alinhar o nosso campo mental com aquilo que iremos trazer de conceitos e de ideias ao longo dessa noite. A primeira pergunta simples é: o que é saúde? O que é saúde? O que vocês acham? Pode ir. Equilíbrio, bem-estar físico e mental, social, espiritual. O que mais? Evolução. O que mais aí? O que vocês podem acrescentar? O que é saúde? Amor ao próximo, desenvolvimento de virtudes, equilíbrio emocional, bem-estar. Oi? Quitar o débito. O que mais? Passar a regra nas nossas encrencas. Mais alguém tem alguma sugestão? Funcionamento dentro da normalidade de órgãos vitais. Aquele espírito que está impresso ali, a sua silhueta ali no fundo, é o Chico Xavier. É um espírito com saúde?
Quero um espírito com saúde? O espírito sim. O espírito sim. Do corpo também tinha glaucoma, angina, não enxergava de um olho, sofria, não conseguia andar 2 passos, sofria do coração. Mas era rico em amor. Então, assim, saúde para a Organização Mundial de Saúde, que é respeitável organização, já desde 1948, vejam, alguém faz as contas, alguém que seja bom de matemática, mais de 60 anos, 67 anos, obrigado, já define que saúde não é apenas ausência de doença, mas bem-estar físico, mental e social. Então, saúde não é apenas a ausência de doenças, mas o bem-estar físico, mental e social para a Organização Mundial de Saúde. O doutrina espírita vai muito além disso. Mas, nas faculdades de medicina, ainda hoje, continuam ensinando que saúde é ausência de doenças. Porque, se muitas vezes você vai ao médico e os seus exames estão todos normais, o médico diz que você está saudável e você está um caco emocionalmente, não é? E as suas relações sociais estão desorganizadíssimas. Mentalmente você está um poço de ansiedade, mas o seu colesterol está em ordem, a sua glicemia está normal, a sua tireoide está funcionando bem, a sua pressão arterial ainda está em níveis de normalidade. Não ficará por muito tempo, mas ainda está, né? E aí, naquele check-up apenas de um olhar físico ou de ausência de doenças, lhe é dado um veredicto de saúde. E, ao mesmo tempo, muitas vezes o indivíduo que traz patologias, que traz doenças e enfermidades, mas encontra-se em equilíbrio emocional, em equilíbrio mental, em equilíbrio social. Estamos falando só desses campos, inicialmente. É muitas vezes dado um veredito de uma pessoa doente, porque ela apresenta uma doença física, uma alteração nos seus órgãos vitais, ou uma alteração nos seus exames, embora nos outros campos de sua vida e mesmo na enfermidade que ela apresenta, seja hipertensão, seja um diabetes, seja uma doença neurológica, seja uma deficiência orgânica ou, enfim, o que quer que seja, esteja em equilíbrio. Não apresente disfunção, não há limite de maneira alguma nas suas atividades funcionais do dia a dia. Então, nosso conceito de saúde e doença ainda precisa, sem sombra nenhuma de dúvida, de ajustes. Em 98, a OMS, depois de muitos estudos, avança e publica uma proposta que ainda não está aprovada, mas já é uma proposta que avança e diz que saúde é um equilíbrio dinâmico de um bem-estar, olha só, biopsicossócio, espiritual e ecológico. Então ela acrescenta a palavra de bem-estar e dinâmico, ou seja, não necessariamente é uma coisa reta, você tem oscilações, e ela acrescenta as dimensões espiritual e ecológica. A ecológica é a nossa relação com o meio em que nós vivemos. Porque o indivíduo, se ele está no mundo em que hoje nós vivemos, mas ele não economiza a água do planeta, não recicla o lixo que ele utiliza, ele não está em saúde com o planeta em que ele habita. Ele consome mais do que é o necessário que ele precisa para sobreviver, né? Então ele não está em saúde com o planeta em que ele habita. Ele não é um indivíduo saudável do ponto de vista ecológico. Olha só, essa definição da OMS já vai muito além.
Mas o que nos dizem os espíritos, né? Ou a equipe do Espírito de Verdade? A gente apresenta uma dessas primeiras frases, que é de Emmanuel, está no livro O Consolador. Ele diz o seguinte: para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Vai além? Não é? Muito além. Por quê? Não está olhando o ser do ponto de vista material. Mesmo que este olhar do ponto de vista material seja multidimensional, físico, emocional, social, espiritual, ecológico, mas é um olhar material. Aqui não. Os espíritos, a equipe do Espírito de Verdade, estão subindo na montanha, né? O dizer de Allan Kardec nos dizendo: vós não sois da matéria, vós estáis na matéria, para que ela cumpra o papel de auxiliar no progresso do espírito. E para nós, saúde é a perfeita harmonia da alma. Dentro desta perspectiva de definição de saúde, quem aqui de nós é saudável? Levante a mão. Quem aqui é enfermo? Muito bom. Então, primeiro consenso, estamos entre espíritos enfermos. Né? Então, se você se encontra enfermo, alegre-se, pois você está no lugar certo. Mesmo aqueles que estão te tratando no passe, também são espíritos enfermos. E o tratamento deles é dar o passe. Né? Porque auxiliar através do passe, ou auxiliar através do atendimento fraterno, auxiliar através do processo da evangelização, auxiliar aqui falando para vocês, me auxilia a me reorganizar das minhas moléstias. Eu não estou aqui falando porque eu sou um ser superior, porque eu já tenho conquistas, porque eu sou um ser de luz, mas é porque me auxilia a me reorganizar nos meus desequilíbrios, estar aqui utilizando a palavra para reorganizar os núcleos doentes que eu trago no meu perispírito, enfim, nas minhas dificuldades. E aqui estamos, além de entre irmãos, entre espíritos numa mesma condição evolutiva. E muitas vezes estamos na posição de enfermos, efetivamente, porque precisamos vivenciar esta situação para a construção de sentimentos da fé, da calma, da obediência, da resignação. E muitas vezes, nos recuperando, estamos na condição daqueles que podem doar um pouco de nós, auxiliar uns aos outros para desenvolver outros sentimentos, o devotamento, da abnegação, da dedicação ao próximo. E este é um estado também dinâmico, porque muitas vezes nós estamos numa posição, dali algo acontece conosco, nós adoecemos e também precisamos de ajuda, e dali a um pouco nos recuperamos desta condição e podemos auxiliar aqueles que estão mais enfermos do que nós. E interessante, né? Emmanuel já começa a pontuar ali, obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vem a segunda pergunta: o que é a doença?
um desequilíbrio, uma desarmonia, é um tratamento do espírito que está enfermo, né? Então é uma enfermidade do espírito. A doença é uma manifestação da enfermidade do espírito. O que mais? Que é a doença? De onde que ela vem? Do corpo? Do espírito, né? Passa por algum corpo intermediário? Passa, né? A gente vai ver, perispírito desorganiza para desorganizar o corpo. A gente vai chegar nisso tudo. Então, vamos ver o que esse espírito fala sobre o que é doença para a gente. Uma coisa importante. Qual é o significado da doença para mim? Porque uma coisa é o que eu tenho do que é doença como conceito, né? E a outra é qual é o significado da doença ou da enfermidade para mim. E aí é individual. Pense cada um instante neste momento da sua vida. Se você tem alguma enfermidade vivendo agora, ou de algum familiar, ou alguma que você venceu recentemente, qual é o significado dessa enfermidade para você? Um crescimento, um aprendizado. Com certeza, por isso que é individual. E aí, qual é o significado da doença para a pessoa que se sente vítima? Injustiça, castigo, punição. Não é? Porque se eu estou sendo vítima, eu estou sofrendo uma punição. Não é? Então, uma doença precisa ser identificada para nós, para cada um de nós. Qual é o significado que ela me traz? E esse significado, ela remete diretamente à maneira como eu estou vinculado à minha relação com o Criador, com Deus. Então esse momento do adoecimento é muito sério. Por isso é que o Cristo dedica grande parte da sua vida, do seu messianato, né, dos seus 3 anos de dedicação à população, ao cuidado aos doentes. E ele diz: não vim para os sãos, mas para os que estão enfermos. Por quê? Porque este é um momento muito delicado da alma. Porque é um momento em que vem à tona situações delicadíssimas, que muitas vezes expõem as nossas mazelas, expõem as nossas dores, expõem muitas vezes as nossas dificuldades. E com isso, expõe também como está a nossa vinculação, a nossa relação com o Criador. E por isso que o Cristo atende com tanto carinho a estes que estão enfermos, para auxiliá-los neste caminho de reconciliação com eles mesmos, com o Pai, para que ele possa curar-se, para que ele possa reorganizar-se. Porque o entendimento das deficiências, olha só, contribuição preciosa das moléstias e das deficiências. Ela é um auxiliar do progresso do espírito. Ela é uma alavanca do progresso. Ela não é uma punição ou um castigo divino, porque nós agimos errado, porque nós cometemos um equívoco. Mas ela vem para auxiliar no progresso do espírito, mesmo que ela venha na necessidade de reajuste com a lei. Então Emmanuel de novo, né?
dizendo que doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. É uma imposição da lei divina em favor do nosso equilíbrio. É uma lei de amor para o nosso equilíbrio. Paulo, apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, não vou lembrar a questão, meio e tanto, ele vai perguntar, o Kardec pergunta o que é o castigo. E entre várias respostas, uma delas é de Paulo, que diz que castigo significa ele pergunta antes disso, o que é quem é o culpado? Ou o que é o pecado? O que é o pecado? E Paulo responde que pecado é quando nós nos desviamos da rota. Que o Espírito, cada um de nós, tem um objetivo maior, que é chegarmos ao bem e ao belo. Para isso nós fomos criados, para alcançarmos a perfeição no bem e no belo. Quando nós nos desviamos dessa rota traçada para cada um de nós nos desviamos desta rota. E com isso surgem os nossos desequilíbrios. Com isso surge o pecado, entre aspas, porque a gente tem uma conotação de pecado como algo sujo, algo imoral. Não é isso a conotação que Paulo traz. Paulo coloca pecado como esse desvio da rota. Então é o espírito que, tentando acertar, equivoca-se e desvia-se da rota. Então, buscando chegar no amor, paralisa-se no amor próprio ou no egoísmo, e fica amarrado no amor de posse, nos ciúmes, na inveja, e não consegue descolar-se disso para avançar na direção de um amor sem esperar retribuição. E isso vai nos adoecendo. E o que é o castigo? Continua Paulo. O castigo é a soma de dores necessária para que o espírito possa desgostar-se desse desvio da rota. Porque quando nós desviamos da rota, nós tiramos Deus do centro do universo. E colocamos quem? Nós mesmos. Só que nós somos muito pequenos. Colocando nós mesmos no centro do universo, nós precisamos nos inflar. Porque efetivamente não é para nós estarmos no centro do universo, mas é para girarmos ao redor de Deus. Para crescermos, nós nos inflamos. Aí vem o orgulho. Inflamos a nós mesmos, achamos-nos maiores do que realmente somos, e criamos uma muralha ao nosso redor, que também pode ser conhecida como egoísmo. Queremos tudo para nós, nada para os outros. Tudo é para mim, tudo é para mim. Aí estão as duas chagas da nossa humanidade. Entendem da relação com Deus? Quando vem algo que venha nos reorganizar neste caminho, deste desequilíbrio, qual é a nossa primeira reação de um espírito que está em desequilíbrio? É a não aceitação, não é? O que vocês acham? É a revolta, não é? É a rebeldia. E veja, gente, eu não estou falando de ninguém lá fora, não. Estou falando da gente aqui dentro. Porque existem espíritos extremamente rebeldes.
mas esses ainda muitas vezes nem chegaram ainda ao desenvolvimento da intelectualidade. Nós não estamos falando de nós. Chegam os convites da vida ou da reencarnação para nos tirar desse desequilíbrio do orgulho e do egoísmo e nos convidar ao caminho da humildade e da caridade. A primeira reação de muitos de nós é da rebeldia e da não aceitação. Quais são frases que nos são típicas desta reação? Eu não mereço. Como é que isto pode estar acontecendo comigo? Eu não fiz nada para que isto viesse a acontecer comigo. Eu faço bem para todo mundo. Isso foi acontecer justamente comigo. Não aceito, não faço, não quero, não vou, isso, aquilo. Isso são expressões de uma rebeldia, de um espírito rebelde, que não aceita uma determinada situação. E a gente desperdiça a oportunidade de aprendizado. Então, eu posso dizer de mim mesmo, né? Porque é difícil a gente ficar falando dos outros, né? Então, assim, eu sou um espírito que identifico em mim uma rebeldia dentro do meu planejamento reencarnatório, uma não aceitação com relação à questão corporal, como vocês podem ver, os limites daquilo que eu posso ou não comer. Então eu trago a dificuldade da obesidade, que se transforma numa doença da obesidade. Então, assim, é evidente que há um desbalanço entre aquilo que eu consumo, entre o que eu como e o que eu gasto. E eu não aceito que eu não posso comer tudo o que eu gostaria. E que eu preciso fazer mais exercício do que eu gostaria. E que eu preciso manter uma vida de equilíbrio sem tanto estresse, porque quando eu me estresso, eu engordo. Mas eu ainda não aceito esta circunstância do meu planejamento reencarnatório. Então eu fico olhando para o prato da minha esposa, que hoje não veio comigo, mas ela é magrinha, e muitas vezes, geralmente ela come menos, como habitualmente é. Mas às vezes a gente sai de férias, ela come o mesmo tanto que eu, e ela não engorda, eu engordo. Volto de férias 5 quilos mais gorda e ela engorda 500 gramas. Eu falo, isso não é justo. Né? Isso não é justo. Como é que isso pode acontecer? Por que o meu metabolismo é assim? Uai, abusos, vícios de outras épocas e abusos de agora, que eu preciso reeducar. Porque se eu tivesse o metabolismo como o dela, eu ia continuar comendo a doido. Ela não precisa de um metabolismo como o meu. Porque ela passa as férias no fim de semana, ela abusa, depois ela volta para o regramento alimentar. Eu não. Eu tenho que manter uma constância. Então eu trago uma rebeldia neste núcleo do meu planejamento reencarnatório. E é uma luta da minha existência. Por quê? Porque o meu metabolismo não vai mudar. Eu vou ter toda a minha existência que trabalhar dentro deste núcleo. E eu sei, eu tenho consciência, ainda mais como médico, que se eu não fazer as transformações que eu necessito, daqui a um tempo virão outras enfermidades auxiliares. Por quê? Porque os meus desequilíbrios não foram educados. Diabetes nem hipertensão. E são doenças relacionadas à obesidade. Mas assim, se eu não aproveitar este tempo que eu tenho hoje da encarnação para fazer as transformações que eu preciso, essas enfermidades virão. Castigo? Punição? Não. Convites de oportunidades de freio da lei divina para que eu possa me reeducar neste campo.
Porque eu preciso me reeducar neste campo. E se eu não faço isso conscientemente, vêm as enfermidades ou outras situações a nos convidar com imposições. Deu para entender? Evidentemente que isso não é só questão da alimentação. Por exemplo, quando eu me estresso, eu fico mais ansioso. Mais ansioso, eu vou buscar, eu me sinto o quê? Mais necessitado de retorno das pessoas, de um carinho, de uma atenção. E se eu não encontro isso nas pessoas que me cercam, o que eu faço? Vários que têm o mesmo distúrbio. A gente vai identificando. Vou comer um docinho, chocolate, geralmente. Agora, o que eu vim a aprender nesta existência? Geralmente, eu digo de mim, eu sou uma pessoa afetiva. Quem gosta de doce, geralmente é. Eu sou uma pessoa afetiva, eu tenho carinho, afetividade para dar para os outros. Mas quando eu me sinto carente, porque eu estou cansado, porque eu estou estressado, por isso, por aquilo outro, eu fico esperando que os outros me deem. E o que é o convite do Evangelho? Que é o convite da prece de Francisco de Assis? É dando que se recebe. Não é? Então, o que eu preciso fazer? Movimentar essa energia de afetividade que existe em mim na direção do outro. Porque dando de mim para o outro, eu vou me sentir preenchido de amor. Porque o amor não está no que o outro dá para mim. Ninguém vai preencher o vazio que existe em mim. Ninguém. Eu posso ficar buscando o vazio no outro, eu vou ficar mergulhando em relacionamento, ou nas compulsões, ou nos vícios, porque compulsões e vícios são para ocupar um vazio, qualquer compulsão, das drogas, da bebida, do sexo, do trabalho, da casa espírita, nós temos compulsão da casa espírita, são para ocupar vazios. Mas quando eu movimento essa energia luminosa que existe em mim, de dar de mim na direção do outro, eu faço luz em mim. E é o único jeito de preencher esse vazio. Por quê? Porque eu encontro o Cristo que existe em mim. E aí eu posso dizer de mim, porque às vezes eu dei conta de fazer isso, deu certo. O doce deixa de ter necessidade. Você olha, né, eu olho para ele assim e fala, nem preciso de você, já estou tão feliz, já estou tão contente de estar no trabalho com o outro, né, de estar na doação com o outro. E por aí vai. Então esse é o nosso processo de adoecimento, como a gente disse. Ele inicia lá no nível mental, desequilibra o nosso perispírito, desequilibra o nosso corpo físico e vai para o nosso desequilibra o nível funcional inflamatório e vai para o nível orgânico. Então eu sou um espírito, falando de mim, né? Fazendo terapia aqui com vocês. Eu sou um espírito que trago essa questão do egoísmo e da prepotência e da arrogância. Esses são vícios e imperfeições morais minhas. Por essas dificuldades eu fui gerando abandonos nos meus relacionamentos. Não estou nem lembrando de vidas passadas, porque eu não lembro não. Estou só analisando os relacionamentos que eu tenho e como é que eu me comporto com as pessoas. Fui gerando abandono nos relacionamentos
Então, quando eu sinto que alguma pessoa começa a se afastar, eu abandono esta pessoa antes. Não é nem o abandono que eu deixo ela, mas eu paro de doar energia para a pessoa. Então, eu continuo conversando com ela, me relacionando socialmente, mas eu deixo de entregar o meu coração para a pessoa. Quem mais sente falta disso é minha esposa, e ela fala isso. Fala assim, nossa, parece que você não está mais aqui em casa. Eu falo, eu me defendo. Não, estou aqui, toda noite estou aqui. Mas quando ela fala isso, eu paro e me reflito e falo assim, nossa, é verdade. Eu parei de dar o fluxo de amor. Eu estou aqui de corpo presente, mas eu parei de intencionalmente doar o fluxo das minhas energias luminosas para o lar, né, e para ela. Consequentemente, eu deixo de me reabastecer. E aí eu vou me desequilibrando. E por aí vai. E aí a gente vai gerando lesões em nós, porque quando eu vou fazendo esses núcleos de abandono, ligado à prepotência, à arrogância, vocês imaginem as lesões que eu fiz no outro, em mim mesmo, em encarnações passadas, né? E como isso foi degenerando e desequilibrando energias em mim, que graças a Deus eu não lembro nessa existência, mas eu trouxe as oportunidades de refazimento para hoje. Então a gente armazena no nosso perispírito, porque ele que é o órgão, ele que é a estrutura responsável por arquivar, por registrar de uma encarnação para outra e nessa mesma, tudo aquilo que vai sendo sentido, pensado, agido, vai sendo registrado nessa estrutura do nosso perispírito. E aquilo que se choca com a consciência da lei divina não pode permanecer na consciência. Porque tudo aquilo que nós agimos de acordo com o bem vai sendo arquivado em nós como virtudes, como valores, como conquistas. E isso nós vamos fazendo luz em nós, luz em nós. Aquilo que nós construímos em desacordo com a lei do amor, seja na relação conosco mesmo, na relação com o outro, na relação com Deus, precisa ser reorganizado. Por quem? Por nós mesmos. Isso vai sendo distribuído por essa malha perispiritual que vai ficando registrada em todo o nosso perispírito. Então essa é uma imagem. Se você quiser apagar essa luz daqui, que é uma imagem mediúnica do trabalho lá da evangelização dos espíritos do sacramento, de uma pessoa que chegou para o atendimento fraterno. Pode deixar a última lá de trás, dá para deixar? Uma pessoa que chegou para o atendimento fraterno, assistência fraterna, na verdade, e muito desequilibrada, com questões de depressão e de isolamento, de ideação suicida. Foi atendida no primeiro momento, né, reorganizada nesse núcleo, e depois ela aprofundou nas causas mais profundas. Isso teve origem numa discussão, uma briga que gerou uma mágoa profunda com o filho. E esse era o núcleo deste relacionamento, desta discussão. Uma imagem representativa deste sentimento, desta emoção doente da mágoa. E vocês podem observar que ela desorganiza a malha perispiritual. Não sei se vocês estão vendo esses fiozinhos de luz aqui. Era para ela estar... Por que não vê uma malha normal? Malha, que nem malha de costura, tecido. Ela deveria estar toda trançada, fechadinha, com canais luminosos. E vocês veem como ela está desorganizada, parecendo uma célula cancerígena, embora não seja. Ela está no perispírito, é uma núcleo de uma emoção enferma, mas ela funciona como uma célula que absorve a energia que deveria estar sendo canalizada para todo o perispírito, e essa célula doente absorve toda a energia. Então o que o espírito sente? O espírito encarnado, eu estou falando, tá? Estou falando de ninguém desencarnado. O que essa pessoa sente? Falta de energia, falta de vitalidade,
desorganização do pensamento, não consegue realizar suas atividades. Há processos obsessivos? Talvez existam, a gente vai ver aqui, até existam, mas são influenciações, não são obsessões. A principal causa é esta emoção que está enferma. E aqui a gente vê uma análise mais ampla da malha perispiritual dela. Quem está mais perto pode ver. Está vendo essa aranha aqui? E aí tem várias aqui, ó. Tá vendo? Este é um espírito que traz a mágoa como um núcleo a ser reorganizado nessa existência. Então ela não tem só a mágoa do filho. Essa foi o relacionamento que agora desorganizou-a. Mas ela tem mágoa de praticamente todos os relacionamentos que ela já teve. Ela foi guardando núcleos de mágoa, que estão aqui representados como essas aranhas. E isso foi desorganizando a sua malha perispiritual, desestruturando a sua malha perispiritual. E isso gerará doenças físicas, inclusive, que ela ainda não tem. Mas se ela não reorganizar, ela tem um quadro de depressão hoje, mas se ela não reorganizar, isso gerará doenças físicas. Que isso contamina os demais centros de força e ela vem toda desorganizada. Bom, a gente vai passar. Para isso, a gente vem em uma proposta de uma nova reencarnação, de reorganizar esses núcleos doentes em nós. Cada um de nós traz uma proposta evolutiva para essa encarnação. Então isso é muito importante da gente observar e entender, e identificando cada vez com mais clareza, embora seja muito difícil no início. Mas assim, o que como é o nome, senhor? Você é o Gino? O que o Gino veio a construir nessa existência? Como é isso, não? O que a Fátima veio a construir nessa existência? O que o João veio a construir nessa existência? Porque é diferente para cada um de nós. Cada um de nós veio construir um determinado sentimento, dois determinados sentimentos. E compreender isso dentro do nosso planejamento reencarnatório nos auxilia muito, porque abre as portas do entendimento dos nossos relacionamentos, das nossas vinculações, da aceitação dos processos das provas e das expiações. Porque a gente diz assim: o que eu vim a construir? O amor. O amor universal a todos os seres. Gente, não dá. Sinto decepcioná-los. Quem respondeu para si mesmo: vim construir o amor nessa existência? Não dá. Não veio. Porque o amor é ponto sublime dos sentimentos, das virtudes. E nós nem construímos virtudes ainda. Não dá para a gente desenvolver o amor no sentido sublime do termo. Então assim, o amor é que nem você, é como se fosse 50 mil pãezinhos na padaria. E você saiu da sua casa para ir comprar um pão na padaria, para fazer a compra na padaria. E você tem dinheiro para comprar 5 pãezinhos. E o amor significa 50 mil pãezinhos. Essa é a proporção. O que você dá conta de comprar na padaria? 5 pãezinhos. Quando você fala o amor, é 50 mil pãezinhos. O amor, 50 mil pãezinhos. Então assim, o que eu vim construir nessa existência? Certo? Vamos levar esta reflexão para nós. Quando a gente fala humildade, assim, para mim, a humildade é uns 10 mil pãezinhos.
E tem outros sentimentos que a gente dá conta de construir. Por exemplo, calma. Porque o indivíduo humilde tem calma. Ele já tem calma construída. Mas às vezes a pessoa nem consegue manter a calma diante de determinadas situações e ela deseja construir humildade. Já saiu um ser humilde. Ela não vai dar conta. Agora ela pode se propor a construir humildade como proposta da sua encarnação. Qual tijolinho que ela vai começar? Calma. Então em todos os meus relacionamentos, 24 horas por dia, eu vou manter a calma. Custe o que custar. Eu vou construir a aceitação das provas, a aceitação das dores, a aceitação da cunhada difícil, a aceitação do salário complicado, a aceitação do governo complicado, a aceitação de tudo. Não é a aceitação só das coisas tranquilas e fáceis. É a aceitação de tudo. E a aceitação não é ser passivo e não fazer nada para mudar, não é isso. Mas é não ter a revolta no nosso coração diante das situações. E aí a gente traz algumas coisas para nos ajudar. Então, o planejamento genético, a ambientação reencarnatória, um grupo de convivência, família, relacionamentos, profissão, trabalho. Então eu, por exemplo, eu acho que eu vim construir e estruturar a fé nessa existência. Mas a fé é algo muito grande também. Então assim, a fé tem alguns pilares. A gente encontra isso no Evangelho, que é a calma, a paciência, a confiança, a compreensão, a inteligência. Eu tenho identificado que pilares me faltam para estruturar a fé em mim. E eu identifiquei a confiança em Deus. Eu falei, nossa, eu preciso estruturar em mim a confiança em Deus. Eu falei, não, eu quero sair desta existência com a estruturação da confiança em Deus. Quem sabe, se eu der conta disso até os 60 anos, aí eu dou um passo além. Estrutura a compreensão, e quem sabe nessa existência dou conta de estruturar a fé. O corpo físico não é apenas esse vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades, mas também um carvão milagroso. Olha só esse pensamento que diz que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós ontem ou hoje diante dela. Então, com este pensamento, a gente vai caminhar para o fechamento, trazendo esse entendimento de que saúde tem a ver, para os espíritos, com a lei divina. Saúde e doença tem a ver com o processo da lei de amor em nós. Ter saúde é ter um pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então, um indivíduo que está com o corpo físico saudável, mas o seu pensamento está em desarmonia com a lei de Deus, os seus pensamentos de egoísmo, de posse, de inveja, de crueldade, este indivíduo está no caminho do adoecimento. Ele pode não manifestar doença física hoje, mas estes desequilíbrios estão sendo registrados e armazenados. E ele reorganizará essas estruturas, necessariamente. Mas nós podemos ter um corpo físico doente, desorganizado fisicamente,
mas o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Isso faz estarmos no sentido do processo de cura. Não de cura física, de cura do corpo físico, mas de cura do espírito. Dá para entender esse conceito? O que não significa que nós não vamos buscar todo o auxílio possível para aliviar as nossas dores físicas. Médico, terapeutas, recursos energéticos do passe, água fluidificada, outros recursos energéticos. Hoje em dia a gente tem a medicina integrativa, aí, a homeopatia, a acupuntura, florais, inúmeros outros recursos, os processos de reorganização mental através das psicoterapias, que vão nos auxiliar e muito. E nós precisamos buscar estes recursos da medicina e da saúde que estão ao nosso alcance. Porque também não buscar estes recursos pode ser uma expressão de rebeldia em nós, né? Mas buscar estes recursos entendendo que nós estamos buscando aliviar as dores do nosso corpo físico, mas não paralisando nisso, indo além, buscando a reflexão do que é aquela enfermidade, do que aquela dor, do que aquela aflição traz de aprendizado para mim naquele momento. Tem um espírito que eu gosto muito da mensagem dele, chama-se Joaquim Murtinho. É pela mediunidade do Chico. Se quiser acender a luz lá, para o pessoal não entrar em estado de transe aqui. O livro Falando a Terra. E a mensagem chama-se Saúde Espiritual. Depois, quem quiser anotar e buscar a mensagem inteira, é de 1950 e pouco, antes do advento da indústria farmacêutica, com todo o arsenal extraordinário, não estou falando mal não, porque eu uso no meu consultório, com um arsenal extraordinário de medicações que a gente tem hoje, mas que há também um abuso desnecessário. E Joaquim Murtinho, que foi médico na Terra, diz que já no mundo espiritual eles viam grande parte de enfermidades na Terra agravadas pela utilização de medicações que neutralizavam ou anestesiavam a doença e a consciência. E postergavam o despertar do espírito. Olha que gravidade isso, gente. 1950. Imagina hoje, 70 anos depois, que já naquela época eles identificavam muitas doenças que estavam sofrendo um agravamento, muitas pessoas que estavam sofrendo um agravamento e chegando no mundo espiritual com o agravamento das suas condições pelo abuso de substâncias que anestesiavam as suas enfermidades, as suas dores, as suas palpitações, as suas glicemias, o que quer que seja, e anestesiavam a sua consciência. Por quê? Porque quando dói, a gente faz o que for para buscar socorro, não é? Quando está doendo, a gente busca socorro aqui, bate acolá, faz o que for, vai para lá, ó, precisa fazer isso, a gente faz, precisa fazer aquilo, a gente faz, precisa ir lá, a gente faz, vai acolá, a gente vai. Quando para de doer, muitos de nós nos aquietamos.
E nesse processo adormecemos a consciência. Ele diz assim: tome a medicação, que, por exemplo, quem tem palpitação, né? Tome uma medicação que asserene o seu coração. Porque não precisa ficar sentindo palpitação a ponto de descompensar e ir para o pronto-socorro. Ninguém quer isso. Tome o seu beta-bloqueador, né? Ou outra medicação que seja. Mas assim, questione o que essa enfermidade vem a me trazer de aprendizado. Tome o seu analgésico para dor de cabeça, mas questione o que tem acontecido no meu dia, nos meus relacionamentos, nas minhas contrariedades, que tem me trazido essa dor. Tome o seu medicamento para o seu estômago, né? Mas questione-se. O que tem me gerado, que tem me trazido desconforto, que eu não consigo digerir em minha vida, que eu não consigo aceitar, que eu não consigo compreender bem. Tome as medicações de antidepressivos, se for necessário, mas busque os questionamentos do sentido da vida, o que eu tenho buscado dos valores da minha vida, da dedicação do meu tempo para o próximo, para que a gente não faça esse processo de anestesiar a nossa consciência e postergue o aprendizado, a alavanca que esses processos de enfermidade podem nos trazer. Porque curar não significa parar de sentir dor ou ficar com anestesia dos órgãos. Para o mundo espiritual, curar significa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos sentimentos, renovar e reorganizar a malha espiritual. É isso que significa curar para o mundo espiritual, né? E ali tem a frase que está impressa, né, ali na casa de vocês, né, que eu vou pedir licença aqui para ler, que é do Evangelho, né, do Bem-aventurados os puros de coração, que é do Buda Dharmas, que é do Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Olha só, curai-me. A gente precisa pedir a cura, sim, mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, se for preciso, para que a minha alma se eleve a vós com a procura que tinha quando a criastes. E depois vocês leiam essa mensagem, né? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Ela resume bem tudo o que a gente diz aqui. E ele fala: menina, será que queres verdadeiramente que te cures? Porque não sabes a bênção que é teres os olhos fechados, para que não caias em novas tentações e perca a sua existência. Se te curares fisicamente, pode ser que a tua alma se perca na encarnação. Então, é muito interessante esta visão transcendente, este olhar mais ampliado. E aí, esta frase do Cristo, convidando a acionar em nós as nossas potencialidades luminosas para que possamos nos curar, para que possamos fazer luz na nossa intimidade e fazer luz na intimidade da vida dos outros, para que possamos ser luzes para nós e sermos luzes na vida dos outros. Porque a gente sente que esta casa, o João me mostrou aí, a gente viu aí várias citações a Emmanuel, André Luiz, Cabrachuto, Eurípides, Bezerra, de uma casa voltada aos processos espiritual. E é muito importante que cada vez mais a gente tenha este olhar para a dimensão do ser espiritual e compreenda que a enfermidade, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela obsessiva, foi um caminho a nos trazer até aqui, para que possamos verdadeiramente conhecer ao Cristo, né, e vivê-lo em nossa intimidade.
Boa noite.